A situação do Flamengo é muito preocupante. O Flamengo vem de 3 derrotas seguidas, jogando um futebol muito abaixo, e até para a sequência agora tendo Copa do Brasil, Libertadores e a própria sequência no Campeonato Brasileiro, deixa a torcida irritada e preocupada, pedindo a saída aí de vários jogadores, pedindo reformulação total aí de dirigentes. O treinador já saiu, o Dorival, né, chegou no time agora, nem deu treino ainda, vai dar o primeiro treino hoje, mas já estreou, né, com o time do Flamengo no jogo contra o Sábado, na derrota para o Internacional. E aí eu vi uma entrevista, aí, um pedaço, um trecho, né, de uma entrevista do Muricy Ramalho, da época do São Paulo, que eu acho que se encaixa perfeitamente com esse Flamengo atual. Então eu vou trazer para vocês aqui, veja se tem alguma semelhança, né, do que o Muricy fala. Antes disso, só pedir para a galera para se inscrever no canal, compartilhar, né, esse vídeo, deixar aquele like também para fortalecer o canal. Compartilha com seus amigos aí para conhecer aqui o canal Bruno Castanha. Vamos lá. O Muricy Ramalho deu uma entrevista para o Alexandre, deixa eu ver só o nome certinho aqui, o Alexandre Losetti, em 2020. E hoje o Fábio Justino, lá no Twitter, né, Fábio Justino, ele reproduziu aqui, né, essa entrevista, e eu achei muito batendo um fio aqui no Twitter, que eu queria passar para vocês. O que o Muricy fala nessa entrevista de 2020, não tem nada a ver com o Flamengo atual, mas vê se não encaixa, né, perfeitamente, galera, nesse vídeo aqui. Abre aspas para o Muricy, ele fala o seguinte: quando o treinador chega num time que está mal, ele tem dificuldade de armar o time, mas para mim é mais difícil chegar a um time que ganhou tudo. Foi o que eu encontrei. Não podia nem olhar direito, os caras já estavam cheios de marra. E ele complementa: não queriam treinar um pouco a mais. A comissão técnica e os dirigentes um pouco acomodados. O cara com mais fome era eu. Escutaram? Fome. Para fazer os caras arrancarem de novo, entenderem que a vida continuava, foi complicado. Tinha ganhado a Libertadores e o Mundial. O Flamengo ganhou a Libertadores, chegou na final de outra e perdeu o Mundial jogando bem contra o Liverpool, além de 2 brasileiros. Vai vendo. Ele complementa: era uma dificuldade gigante que nos anos seguintes foi a mesma coisa, porque ganhávamos o Campeonato Brasileiro e tínhamos que recomeçar. No futebol brasileiro, o cara costuma se acomodar quando ganha alguma coisa. O cara costuma se acomodar quando ganha alguma coisa. Porque esse negócio de gratidão no futebol é legal, obrigado. Mas já vi tantos técnicos querendo agradar o jogador que ganhou títulos, ficar com ele e começarem os problemas. E em alguns momentos tem que trocar, agradecer e tirar. Mas chegaram jogadores novos, estavam com fome, como eu, e começou o lado competitivo de novo. Assim houve mais resultados, né? Então a entrevista completa aí para o Alexandre Losetti, aqui dando os créditos para ele e para o Fábio Justino, né, que colocou no Twitter. E o que eu vejo, né, em relação a isso que ele falou? É exatamente o que acontece no Flamengo. Renovações de jogadores que já não desempenham em campo aquilo que desempenharam, que o Flamengo é bastante grato, nós somos gratos a vários jogadores como Diego Alves, como Diego Ribas, como Felipe Luiz, né, dentre outros aí, Arão, Rodinei, né, e outros que estão há bastante tempo no Flamengo, Isla, né, o Isla chegou há pouco tempo, mas são esses jogadores aí tão criticados aí pela torcida. Mas falando de jogadores que foram campeões aqui, né, campeões brasileiros, de Libertadores, estão na história do Flamengo. Mas a renovação ela tem que ser dada, né, a continuação do trabalho, se ainda tem uma troca, se eles estão entregando alguma coisa, se está tendo esse desempenho. E não foi isso que aconteceu no Flamengo. Pega pelo Palmeiras, por exemplo, né, encerramento de ciclos. Tirou lá o Felipe Melo, tirou o Davidson, que fez o gol do título, rapaz, na Libertadores, o William Bigode. Ou seja, no Flamengo falta isso. E entra bem nesse trecho que o Muricy falou. Às vezes o dirigente, ele falou, a pessoa, o cara quer agradar, ele falou o treinador, mas pode ser o dirigente, agradar aquele jogador só porque ele ganhou. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e saber realmente o momento que tem que se fazer, sim, essa reformulação. E ele fala sobre fome. Olha que até o Paulo Souza falou
numa das coletivas dele aí, nesse período que ele teve no Flamengo, que os jogadores precisavam ter mais fome, né? E talvez isso esteja realmente também atrapalhando o time. E aí não se empenharam, o trabalho do Paulo Souza não encaixou, né? O time hoje não consegue desempenhar nada, coletivamente é um time não existe, individualmente jogadores muito abaixo, nenhum deles estão performando, ou seja, o Flamengo hoje tem um problema gravíssimo para se resolver. E como eu falei no vídeo anterior, tem uma janela agora vindo aí no meio do ano que pode dar uma mudada nisso aí, né? Você liberando alguns jogadores e trazendo, né, alguns jogadores novos com mais fome, querendo ganhar e deixando aquele no grupo ainda que ainda quer ganhar, que quer construir a história dele no Flamengo, ou mesmo aquele que já tem uma história, mas ainda tem gás e ainda tem tesão para conseguir esses títulos. A gente tem que ter muito cuidado, né, galera? Porque hoje o Flamengo está ali flertando com o rebaixamento. Ah, mas o rebaixamento não é uma realidade do Flamengo. Mas será que era para o Cruzeiro? Será que era para o Grêmio? Ah, o Cruzeiro era todo quebrado financeiramente. Sim, o Cruzeiro é um caso totalmente à parte. Mas e o Grêmio ano passado, que tinha salários em dias, que não tinha problema também, né, dessa questão de salários? Então, galera, tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que tem que cobrar realmente a diretoria do Flamengo para que se tome uma posição, né, se tome uma posição referente a isso. Profissionalize o futebol. Porque hoje, isso aqui que o Muricy, né, colocou, para mim se encaixa perfeitamente no que acontece com o Flamengo atual. Um Flamengo que ganhou títulos, que foi bicampeão brasileiro, chegou na Libertadores, né, perdeu a final do Mundial, perdeu uma outra Libertadores, mas que, se você contar agora, esquecer 2019, esquecer 2020 e falar de 2021, 2022, 2021 ganhou um Carioca, ganhou a Supercopa e não ganhou mais nada. Foi vice na Libertadores, vice-brasileiro, não ganhou mais nada. Começou 2022 perdendo a Supercopa e perdendo o Campeonato Carioca, ou seja, aquilo que ganhou no ano passado, esse ano não ganhou, então já começou mal. Você ainda tem competições pela frente aí, Copa do Brasil, Libertadores e o próprio Brasileiro, mas a mudança tem que acontecer, senão vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu no passado e o Flamengo vai ficar sem título esse ano. E abra o olho, porque a situação está difícil, tá? Quem quiser ver esse fio, como eu falei, tá lá com o Fábio, né, Justino lá no Twitter, ou procura a entrevista com o Alexandre Losetti aí, do Muricy. Mas, galera, para mim, quando eu vi isso, eu falei, tem que fazer um vídeo falando sobre isso, que para mim encaixa perfeitamente no momento atual do Flamengo. Comenta aí se você concorda com isso que o Muricy falou e se realmente tem a ver com o momento do Flamengo. Valeu, galera. Se inscreve no canal, compartilha, deixa aquele like. Saudações.